São Paulo contrário. Nós estamos aqui numa pequena pessoa, né, mas como o texto é, uma nação inteira só entrou 8 pessoas. Você vê que o mundo era formado, né, que passou na Adão, e só 8 pessoas entrou na África. Nós estamos aqui no contexto de 12 pessoas, né? Com 12 pessoas, Jesus celebrou a Santa Ceia. Com 12 pessoas, Jesus várias vezes orou sobre o monte, né? Então, Deus não precisa educativa para se fazer presente, Ele precisa nós. Aleluia. Glória a Deus. Abra a Bíblia em Lucas 18, 1. Lucas 18, versículo 1. Os irmãos estão aqui para trás? Olha essa Bíblia. Todo mundo encontrou? Amém? Amém. A parábola do juiz iníquo. Diz assim a palavra: disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a entender, mas depois veio consigo: bem que eu não tenho a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz o juiz iníquo. Até aqui está bom. Irmão, vamos deixar o olho na história aqui, mas vamos pegar a Bíblia aberta, a gente vai dar os outros versículos. Se você estiver orando comigo, eu estou bastante seguro. Senhor, meu Deus, meu Pai, não diante da tua palavra, Pai. Pai, faça, Deus, que essa palavra não custa o efeito para o qual o Senhor mandou ela, Pai. Senhor, que o Espírito Santo venha anunciar a verdade, a sua verdade, Senhor, que ele venha se fazer presente no nosso meio. Tua palavra é mais interessante que a parte de Jesus, Senhor, e que essa palavra só se interessa nos nossos corações. Amém? Pode sentar à vontade. Sei que alguns irmãos vão lembrar desse fato que eu vou contar aqui. Alguns anos atrás, houve uma maratona e o brasileiro estava na frente, estava ganhando a corrida, né? E o escocês estava em segundo lugar. Não sei se você lembra, mas foi no 2007. Aí, no meio da multidão, o cara pode chegar já na chegada, quase chegando para frente daquela vitória, para ser vitorioso. Sai no meio da multidão, o outro camarada escocês também agarra ele e tira ele da jogada, tira ele da corrida. Rapaz, o cara ficou tirado. Mas sabe o que aconteceu? Ele não desistiu. Ele voltou a corrida, ele prendeu o cara que empurrou ele e continuou correndo. Ele não chegou a ninguém naquele dia, mas ele não desistiu. E a mensagem dele é muito bom. O título da mensagem é: eu não desisto nunca. Irmãos, essa palavra também nós estamos aqui, a palavra que nos conta diante de uma mulher muito insistente, né? Aqui Jesus veio falar aqui, ensinar sobre o dever de orar. Irmãos, Jesus fala bem claro: o dever de orar. Não é orar quando a gente quer, quando a gente está bem, ou quando a gente está precisando. Não é quando a gente quer, é um dever de orar sempre. É como que ele estou em casa, eu não vou ficar lá dizer as coisas, eu vou conversando com ela. Eu estou decidindo conversar com alguém. Então Jesus aqui nos alimenta sobre o dever de orar sempre e nunca esquecer, ou seja, nunca se desanimar. E aí eu conto aqui a história de uma viúva. A viúva, né, de uma família que tinha marido, também aparentemente não tinha filhos, e ela chega diante
do juiz, pede para o juiz que julgasse a causa dela. O juiz julga a causa quando foi necessário, mas o juiz diz para ela: você é um tema Deus, você é um homem, não é você que está não. Aí ele se nega a julgar a causa dela. Mas eu acabei de falar do versículo 5, todavia, como essa viúva me importuna, a mulher não desistiu também, irmão. A mulher começou a importunar ao juiz. Quando o juiz ia, estava dentro dela o juiz. Faz justiça para mim. No outro dia, ela não juiz, faz justiça no meu aniversário. A mulher é sempre a mulher, onde ela estava, ela estava atrás, sempre esperando. Né? Como diz, ela não conheceu. E até o juiz disse consigo mesmo: todavia eu não tenho a Deus em homem algum, mas essa mulher não aguenta mais, tanto ela me contar, eu vou fazer a justiça sobre a causa dela. E a mulher então ela não desistiu e ela recebeu o milagre dela, ela recebeu, né, aquilo que ela queria, né? E para quem não desiste, Deus tem sempre milagre. Amém? Amém. Um outro parágrafo também que a gente continuamos, abre Marcos 7, 24. Segundo, Marcos 7, 24. Versículo feliz. Continuação. Levantamos-nos e partiu dali para a terra de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse. No entanto, não foi procurado, porque uma mulher cuja filha estava possessa de Espírito Santo, tendo ouvido a respeito dele, veio sobre outros aos pés. Essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que passem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa dessa palavra, pode ver, o demônio já saiu da sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Irmão, aqui nós estamos diante de uma outra versão muito bem. Jesus tinha chegado na cidade e ele pediu ao discípulo que ninguém me incomodasse ele, que ele ia descansar, né? Porque os julgados, Jesus era homem e tinha muito paciente também. Mas a mulher estava sentindo uma filha demoniada e ela foi encontrar com Jesus. E ela veio com uma cidade, ela se beijando para com Jesus, e ela ajoelhava ali, pedindo a Jesus: Senhor, fazer um trem demoniado, né? Jesus tem que dar uma resposta que com certeza não esperava. Pode ser reconhecer que no mistério, Jesus lhe disse: deixa primeiro que se passem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e passar aos cachorrinhos. Sabe o que Jesus quer dizer, irmão? Jesus era grego, a mulher, quando veio com Jesus, era grega. Jesus vai falar para ela o que quer dizer que, para ela, assim, mulher, eu sou Deus, é grega. Eu vim para os judeus, eu não vim para grega. Né? Já fala que Jesus veio para os judeus, mas os judeus foram rejeitados. Né? Então a mulher de Jesus pede e fala assim: não é bom tomar o pão dos filhos, né? Ele estava ali para poder operar na frente dos judeus, naquele momento dele. E dá o cachorrinho. Irmão, que Jesus vai, Jesus compara a mulher com o cachorro. Então a resposta da mulher não esperava, né? Poxa, eu estou aqui ajoelhada, pedindo um milagre, pedindo para expulsar o demônio da minha filha, ele chama de cachorro. Porque, se você analisar, que é perfeito, porque você fala assim, não pode tomar o pão dos filhos da cachorrinha, né? Tem um milagre na vida dela, né? E o que você faria, irmão? Você chega no pastor,
né? Como igual nós temos administração, passou com um parente, precisando de administração, passou irmão. Você não está exatamente, não está como não. Você está equilibrado, não, mas olha a forma da mulher. Jesus chamou a Pedro, com uma lapidação, ela falou assim: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa vão praticar as crianças. Olha a mulher dessa mulher, gente. A mulher ficou humilhada. Eu fiquei humilhado, né? Assim, muitas pessoas, né, ignorantes, eu sou um bom jornalista, com certeza eu estava ajoelhado, eu estava matado, né? Eu ignorante, eu estou aqui porque vocês estão falando, não responde assim, isso aí é só plano. Mas a mulher não, é sim, Senhor, a humildade e o objetivo dela, ela alcançou, que era o milagre. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos, como as migalhas que caem dos filhos. Jesus respondeu para ela: por essa palavra, né, filha, vai, que a tua, né, por essa palavra pode vir e a moça está na sua filha. Jesus chamou essa cachorro. Ela aceitou chamar, mas ela saiu dali com a versão dela. Né? Muitas vezes a gente chega a ver, sempre na igreja, né, que fica armado, não, hoje eu não tenho condições, eu vou isso aqui e tal, mas chega aqui, eles contam com o irmão que se aborrece, você chega aqui a falar com a mulher, você chega aqui acha que está falando um pregador aqui, um pastor enquanto aí você está animado, né? Mas não está não, porque o que Jesus quis fazer aqui é saber se qual o preço, né, essa mulher pagaria dessa bênção. Nessa característica dele, ela foi humilhada, mas, como eu falava, humilhada é na vontade. Né? Abre isso também agora. Marcos 2, volta só um pouquinho. Marcos 2, nós vemos ali que a mulher não desistiu. Nenhuma das duas aqui, nem a viúva, né, que foi ter com o igreja, não desistiu. Também a viúva também não desistiu. E quando a bênção não é para nós, ali é a carteira, né, dessa mulher, é como se fosse para ela. E quando a bênção é com prova, será que a gente continua nessa esperança ou será que a gente desiste? Marcos 2, 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ajudava que ele estava em casa. Muitos abriram para ele, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciaram a palavra. Alguns foram ter com ele, conduziram o paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por volta da multidão, descobriu o legado ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma leitura, fecharam o leito em que jazia o doente. Dentro de Zaqueu, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Tá bom. Irmão, aqui, o paralítico deitado no leito, 4 amigos, né, vai fazer em busca da cura do paralítico. Mas aí, quando ele chega ali na porta da casa de Jesus ali, ele se depara com uma multidão, e ali já era motivo, talvez, ele não deveria entrar, né? Ele está carregando ele peso de um homem. Ele chega perto da casa, Jesus está lá dentro. Chega a multidão ali, todo mundo querendo um milagre. O irmão, deixa eu passar, eu estou com parabéns, ele não ia deixar passar. Né? Também estou falando dentro, ela tem que estar igual todo mundo. Mas, irmão, se fosse você carregar esse paralítico, o que você fazia? Você voltava para trás cedo? Né? Porque às vezes, quando a vida é para a gente, a gente está entendendo tranquilo. Às vezes não, mas muitas das vezes tranquilo. Esses 4, 5 anos que considerados até no fim, o qual não passava uma peça que não era para ele. Era ele que estava nisso. E eles fizeram assim, de frente de fora, eles conseguiram subir com o paralítico no telhado, fizeram uma abertura e descer e colocar o paralítico na presença do Senhor. Né? E ali, o paralítico não só recebeu a bênção de ser curado, mas também de transformação que ele fez para ele. Vá, seus pecados estão perdoados. Né? E ali, importante que eu quero falar, não se desanimar também para o próximo. Né? Quando eu lembro passagem que eu lembro de mim, porque logo eu aceitei Jesus quando me converti,
Aí o Evangelho é o versículo que fala assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu comecei a acelerar, comecei a tentar trazer essa mesa também, né? Agarrado nesse versículo, tentei insistir e estou até hoje. Eu não espero tudo, mas eu creio, né, que toda a vontade de Deus eu não consigo fazer a vontade do Senhor. Né? Abre João 8, João 8. A Bíblia fala que nós temos que ser imitadores de Cristo. Será que Jesus desiste de alguém? Show? João 8. Jesus, entretanto, foi para o monte das oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo recebeu com ele, e assentado ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que cada mulher seja uma apedrejada. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando baterem de ter uma lugar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus levantou e disse: aquele dentre vós que tiver se pecado, seja primeiro a lhe atirar uma pedra. E tornando inclinado, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo ele essa resposta, e acreditados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar dos mais velhos até os últimos. Ficando foi Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém, mas além da mulher, Jesus: mulher, onde estão aqui os acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu não pouco te condeno, para e não peque mais. Glória a Deus. Mas eu gostaria de observar aqui, quando essa mulher teve a pegar esse adultério, eles resolveram pegar a lei de Moisés. Queria que você observar aqui, todo mundo precisa de mulher. Ela foi pega em adultério, ela acabou. Precisa mais, ela precisa mais de conselho, ela precisa de todo mundo precisa dela. Né? E, segundo a lei de Moisés, toda pessoa que transgredia a lei do Senhor, ela era condenada à morte por apedrejamento. E nessa noite que eu tinha passado no computador dele orando, e quando eu percebi isso, uma perna na cabeça, eu fui jogar na casa da mulher. Não muito antes ali, aquela mulher também tinha passado a noite, só que não era orando. Né? Ela foi pega em flagrante adultério. E aqui, os mestres, aqui, né, na tentativa de acusar Jesus, eles disseram assim: ó, vamos levar essa mulher para Jesus julgar. Se eles disserem que nós devemos, que ela não deve ser apedrejada, nós acusamos ela de blasfêmia e contra a lei de Moisés sacamos pedra também. Se eles disserem que ela deve ser apedrejada, nós apedrejamos ela e acusaremos dele, ele prega amor, mas não vive o amor que ele prega. Só que aqui no momento dá uma resposta que também foi inesperada. Por quê? Porque ele esperava que Jesus ia condenar ou não condenar. Entendeu? Mas o que condenou aqui foi a consciência das próprias pessoas. Ele falou assim: se ele pecar, uma fase mudada, que a gente não quer. Uma coisa que nós somos especialistas, às vezes, em pagar pelos outros. Todo mundo é pecador. Você vê que ninguém tem coragem de tacar na cara pública, porque todo mundo é pecador. Se colocar uma pessoa que gente tem que ter pecado e tacar pedra, ninguém tem coragem de tacar isso justamente.
né? Mas ele vive fazendo essa capacidade das pessoas. E isso ele faz muitas vezes que a gente desanima, né? Faz você desanimar, faz a gente também desanimar. Mas só que Jesus não desanima a gente. Aí a gente pega e fala, a gente vai estar aqui a primeira dela. Por foram sair, né? Envergonhado, aí a mulher vai olhar para sair, vai estão acusando de pecado, e vocês vão sair por quê? Né? Porque todo mundo também tem pecado. Né? Então, eu quero dizer para vocês, o seguinte, a mulher que era adulta, foi presa, que teve um flagrante adultério, né? Teve um ato, entendeu? E mesmo assim, eles não condenou. Tem uma posição na gente que fala que o pecado tira, né, do foco das coisas de Deus, né? Mas, às vezes, quando a gente começa com o pecado, a gente fica vergonha, às vezes, de igreja, não de igreja não, mas carinho na gente, né? Mas nem isso aqui, nem uma adultério, como já conheceu aqui, Jesus não condenou ela. Amém? Uma outra passagem que precisa viver, uma pessoa também que tinha tudo para desistir, está lá em Marcos 10:36, era o José Bartimeu. Vamos ver lá. Marcos 10:36. Todo quando Jericó, quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamaram então o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se a capa, levantou-se de um salto e foi com Jesus. Perguntou Jesus: que queres que eu lhe faça? Respondeu o cego: desce, e eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Irmão, Bartimeu tinha tantos discípulos. Ele era cego, a multidão mandava que ele se calasse, né? Desde fala que ele se calasse, Bartimeu cala a boca, né? Jesus, ali naquela altura ali, no campeonato ali, Jesus já estava perto para ser morto ali, e era a última vez que ele ia estar em Jericó, né? E Jesus já nem falou naquela época, a multidão que cercava muito grande, e Bartimeu cego, sentado pelo caminho, começa a gritar Jesus, era praticamente impossível Jesus sobre ele, né? Porque era muita gente ali que estava perto dele. Mas se a pessoa falava, ele foi calado. O que ele fez? Ele continuou gritando mais alto ainda. Por quê? Se ele parar para discutir, o cara falando aquela boca, quem não fica na boca, você raramente gosta dele, né? E fica lá. Se ele para para discutir, manda cala a boca você, vai ficar na cabeça. Você também está, também quer, deixa eu gritar, entendeu? Se ele vai para poder discutir, Jesus ia embora. Ele era até como é que ele ia atrás. E era a última vez também que Jesus iria estar em Jericó. Hebreus 11 diz que a fé é o confirmamento das coisas que não se veem. Bartimeu era cego. E está evidente que ele não tem fé? Não, porque a fé é o fundamento das coisas que tem que ver, então você precisa ver para ter fé. Né? A palavra que fala que a fé vem para ouvir. Bartimeu era cego, mas ouvia, né? Porque a pessoa passava ali, na multidão ali, então ele ouvia. E aí ele não deixou então que os obstáculos, a cegueira, as pessoas não andaram naquela boca e pedissem pela oração do lado dele. Né? E uma coisa interessante também é que a igreja é diferente. A igreja de Jesus, filho de Davi. Né? Naturalmente, no meio da multidão ali, está todo mundo gritando Jesus, 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 Jesus. E ele faz uma forma, ele chama de uma forma diferente.
Jesus, filho de Davi. Então ele consegue chamar a atenção de Jesus, né? Porque ele traz uma forma que ninguém está chamando. Ele reconheceu ali, né, que Jesus era o Messias. Quando ele fala de Jesus, filho de Davi, né? Ele aperta ali a profecia messiânica. E nós também temos que fazer, irmão, algo diferente, né? Como Davi chamou Jesus, é igual aos Romanos 12 que estamos aqui hoje. Quantas pessoas, né, não devem estar aqui e não estão, e querem receber uma coisa, vocês não fazem nada diferente? Eu creio que nós que estamos aqui, com certeza nós estamos aqui fazendo a diferença. A gente podia estar em casa, a gente podia estar dormindo, podia estar passeando, os carros no fim de tarde, né? É o momento mais propício da pessoa passear realmente no sábado. E nós estamos aqui. Porque isso aqui é fazer diferente, é fazer como nosso Deus, Jesus, o Filho de Davi. Eu falava para deixar para vocês, irmão, não desanima. Você vê que todas as passagens que as pessoas tinham problemas, né? Nós também temos problemas, casamento, filho, parente, trabalho, dívida, né? Marido, mulher, todos mundo tem problemas, né? Mas nós temos que saber também que essa vida é nossa vida, né? Para todas as que estão aqui, nós estamos aqui, nós não temos muito 80 anos de mais na roda, né? Agora as pessoas que passaram pela rua, que já tem mais de 8 anos, né? Esse para ela, o problema que tiveram outro, praticamente não vai, né? Não vai outra coisa mais. Então a palavra que eu quero deixar aqui não desanime, nunca. Não desanimar nunca mesmo. Você pegou, Jesus é advogado fiel. Assim como ele perdoou a Bíblia, ele também vai ser levado, não precisa desanimar. Né? Se você está com a causa de Cristo, tudo deve ser do Senhor. Né? O filho está aqui, o marido está assado, o problema, vou ver mais, porque isso passa dentro da cabeça de todo mundo. Né? Quem aqui nunca desanimou, passar, não vou mais igreja, não vou conseguir mais. Eu também sei assim, né? Mas graças a Deus, eu creio que eu não saio da presença do Senhor. Né? Eu peço a Deus para a gente, cada um da igreja, que não desanime. E faça a diferença. Amém?